Olá, meus irmãos, boa noite. Deus abençoe a sua vida. É muito bom estar mais uma vez com todos vocês para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pelo dia, pela vida. Tenho certeza que também você tem muito a agradecer. Só o fato de estarmos vivos é um motivo de grande alegria, não é? Bem, hoje nós vamos para o quinto mandamento. Dito como um mandamento que tem promessa, né? Então a gente vai falar muito dessa importância de se honrar os pais. Mas antes, como de costume, eu apelo a você, humildemente, para que você se inscreva no canal. Irmão, isso é muito importante, tá? Isso não dói, isso não tem dificuldade. Basta você clicar com o seu dedo lá, inscrever-se, deixar o seu like, ativar o sininho. Se possível, clica lá em personalizado, tá? Quando ativar o sininho. Porque o YouTube tem notificado muito poucos vídeos. Tem pessoas que às vezes reclamam que não recebem vídeo. Então assim, irmãos, quanto mais você nos ajudar, mais a gente vai crescer. Esse canal precisa crescer, irmãos, para que a mensagem chegue a milhares de pessoas. Então nos ajude, nos dê essa força, a gente precisa da ajuda de vocês, tá? A gente trabalha com seriedade aqui, com humildade, no intuito de fornecer o melhor conteúdo possível, né? Tanto para aqueles que já são cristãos, quanto para aqueles que não são, né? E eu conto com a sua ajuda. Você pode ser um missionário. Um missionário, ele não precisa necessariamente estar dentro da igreja. Você pode estar passando esse vídeo aí e está fazendo um trabalho de missão, de evangelismo aí, divulgando a mensagem de Deus para outras pessoas, até amigos seus que não são cristãos. Nos ajude, irmãos, para que esse canal cresça. Esse canal precisa crescer para a honra e glória de Deus. Ele é de Deus e não tem outro jeito para que a gente alcance pessoas, o máximo de pessoas possíveis, tá? Para que esse canal venha ter uma visibilidade, né? E isso facilita, abre portas, né, para a pregação do Evangelho, para a gente estar indo em locais levando a verdade. É necessário que o canal dê um boom. E aí, irmãos, eu conto com os meus irmãos, a família adventista, né, com aqueles também que não são meus amigos, para que a gente possa crescer e evangelizar esse mundo. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela noite que chegou, e que o estudo de hoje seja uma bênção e que nós possamos compreender o que a Tua Palavra diz a respeito do mesmo assunto, do mesmo, né, um tema tão importante, um mandamento com promessa, nós possamos entender a significância desse assunto. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre vida longa aos que honra aos pais. Quer viver muito? Quer ter uma vida longa aqui nessa terra? Honre seus pais. Esse é um mandamento que tem promessa, irmãos. E infelizmente esse mandamento hoje ele tem sido muito pisoteado, né? Hoje a gente vê filho batendo em mãe, pai, sabe? Hoje a gente vê filho desrespeitando os pais, passando por cima da vontade dos pais. E isso é extremamente desagradável a Deus, porque os nossos pais foram aqueles que Cristo deixou para cuidar de nós, para nos orientar. Passar por cima da vontade dos pais é passar por cima da vontade de Deus, irmãos. Ah, irmão Ricardo, mas se você conhecesse a minha mãe e meu pai, eles não fazem esse papel direito.
mas ainda assim eles continuam sendo seu pai e sua mãe. Então é necessário que haja um respeito, é necessário que haja um auxílio, porque eles cuidaram de você, eles se importaram com você. Como vai chegando um tempo que geralmente nossos pais vão ficando com uma idade, cabe a nós retribuirmos o que eles fizeram por nós. Muito bem, Êxodo 20, verso 12 nos diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, para que os nossos dias se prolonguem, para que a gente viva bem, para que a gente viva em abundância de vida, que a gente tenha os nossos dias prolongados nessa terra, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe. Irmãos, isso não tem como questionar, tá? E aí você só tem a ganhar com isso, você vai ser o maior beneficiado. Tá? Hoje, infelizmente, há um tremendo desrespeito com os pais. É claro que tem pais também que desrespeitam os filhos, mas eu diria que nós vivemos num mundo onde os valores se inverteram. Os filhos hoje querem porque querem fazer as coisas do seu modo, ao seu bel prazer, querem uma liberdade sem restrição, e às vezes os pais orientam e falam: filho, filha, não vai por aí, não vá lá, não faça isso. Só que os filhos às vezes entram por aqui e saem por aqui. Então, irmãos, atente para esse estudo, porque ele é de suma importância para a minha vida e para a sua vida também. Os que quiserem sinceramente seguir a Cristo precisam deixar que Ele lhes habite no coração, entronizando-o aí como soberano. Então, se eu quero sinceramente seguir a Cristo, eu preciso deixar Ele habitar, Ele ser entronizado no meu coração, na minha vida. Eu preciso permitir que Ele reine em mim, que Ele tome rédea dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas afeições. Eu preciso deixar que Ele me controle. É fácil isso? Não é fácil. Porque nós temos um inimigo chamado eu, que a todo momento luta por supremacia. Cumpre-lhes representar seu espírito e caráter na vida doméstica e manifestar cortesia e bondade àqueles com quem se puserem em contato. Há muitas crianças que professam conhecer a verdade e não rendem a seus pais a honra e a afeição que lhes é devida. Ou seja, há muitos jovens, crianças, adolescentes, jovens, que, como é dito aqui na palavra, professam conhecer a verdade. Professar conhecer a verdade é uma coisa, conhecer a verdade é outra. Então, eu professo ser um cristão, o que não quer dizer que verdadeiramente eu seja um cristão. Eu apenas professo. Esses que professam são cristãos superficiais, porque eles professam conhecer a verdade, mas eles não rendem honra aos pais, eles não obedecem aos pais, eles passam por cima da vontade dos pais, eles não procuram ouvir aqueles que são mais experientes do que eles, que já passaram por toda a vida, por tudo que eles ainda não passaram ou vão vir a passar. Então, irmãos, nós temos que dar ouvido a essas pessoas. A Bíblia diz que ouvir conselhos é sábio. Ainda mais de pessoas experientes que querem o nosso bem. E se existem pessoas que de fato desejam o nosso melhor, são os nossos pais, abaixo de Deus. Eles sempre desejam o melhor para nós. Tá? Muito bem.
E aqui continua: eles não manifestam senão bem pouco amor ao pai e à mãe, e deixam de honrá-los, em satisfazer-lhes os desejos ou em procurar aliviá-los de ansiedades. Ou seja, nós devemos poupar os nossos pais de sofrimento, de depressões, de ansiedades. Mas tem filho que não pensa nisso. Ele quer fazer porque quer fazer a vontade dele. Ele não está preocupado se o pai vai ficar acordado a noite toda à espera dele. Eu falo isso porque quando eu me afastei dos caminhos de Deus, eu lembro perfeitamente disso. Minha mãe não dormia enquanto eu não chegava em casa. E sabe, essas coisas mexiam comigo, tocavam no meu coração, porque eu via que ela ficava preocupada comigo, ela ficava orando, esperando que eu chegasse. Então, irmãos, você tem a oportunidade de fazer diferente, de poupar a sua mãe, de valorizar a sua mãe e o seu pai enquanto eles são vivos. Porque existe um ditado que é muito verdadeiro, que a gente só dá valor quando a gente perde. Então, valorize seu pai e sua mãe enquanto eles ainda estão em vida. Porque depois que eles vierem a dormir, a descansar no pó da terra, não tem mais o que fazer. Não adianta chorar o leite derramado. Ai, mas eu queria tanto estar do lado da minha mãe, eu queria tanto ser isso para ela, que eu não fui isso para meu pai. Não adianta, irmãos. Então Deus está te dando oportunidade hoje de ser um filho diferente para o seu pai e para sua mãe. Você pode ser um filho diferente. Você pode ajudar a sua mãe. Você pode poupar ela de sofrimento. Você pode ser um filho amoroso, atencioso com seu pai, com a sua mãe. É isso que a Bíblia está falando. Isso se você quer viver por mais tempo nessa terra, até Jesus voltar. Agora, se você desdenhar do seu pai, zombar da sua mãe, sabe o que vai acontecer? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia aqui. Olha o que Salomão fala aqui. Salomão fala algo muito, muito, muito sério, muito sério. Olha o que Salomão fala em Provérbios capítulo 30, verso 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Você escutou? Você prestou atenção no que eu acabei de ler agora aqui? Em outras palavras, filhos que zombam no pai, desprezam a mãe, os seus olhos serão arrancados pelos corvos, pelas águias. E eu tenho uma experiência sobre isso que aconteceu em Minas Gerais. Numa certa cidade, vivia uma mãe, já com uma idade elevada, uma senhora que era costureira, trabalhava muito. Ela tinha um filho, e infelizmente esse filho era viciado, cativo das drogas. E ela trabalhava até altas horas da noite para sustentar-se e sustentar seu filho. E um dia esse filho chegou meio que enlouquecido dentro de casa, porque quando quem já lidou com pessoas drogadas sabe o que eu estou falando. Quando o corpo começa a entrar em abstinência e pedir algo, a pessoa fica doida, fica louca. Fica querendo pegar as coisas, vender para comprar droga, para alimentar o vício. E esse rapaz chegou louco, enlouquecido dentro de casa e começou a pressionar a sua mãe de que ela deveria dar dinheiro a ele. Só que ela não tinha dinheiro. E ele pressionava ela: não, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro. E a mãe falava: mas meu filho, eu não tenho dinheiro, eu não estou com dinheiro no momento. Sabe o que esse filho fez? Ela estava sentada, frente a uma máquina de costura, do lado tinha uma tesoura. Esse filho, infelizmente, pegou a tesoura e começou a enfiar a tesoura na sua mãe. Que coisa terrível, coisa horrível.
demoníaca, sabe? E essa mãe começou a gritar pela vizinhança e, ou seja, todo mundo ali, as luzes se acendendo, todo mundo sem entender o que estava acontecendo, e de repente ele saiu correndo desesperadamente pelo meio da rua, e próximo da casa dessa mãe tinha uma ribanceira. E era noite, sem se aperceber, totalmente fora de si, ele despencou daquela ribanceira. E quando ele veio e caiu, tinham ferros lá embaixo. Ou seja, quando ele cai, ele é atravessado pelos ferros. E aí, irmãos, uma morte terrível. Sabe o que aconteceu? Um dia após, foram vê-lo e os olhos deles tinham sido arrancados. E próximo a ele tinham corvos, tinham águias, entendeu? Ou seja, o que Salomão profetizou em Provérbios se cumpriu na vida desse rapaz, infelizmente. Então, irmãos, a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu não estou aqui querendo botar um terror psicológico em você, eu não estou querendo te aterrorizar de nada. Eu só estou te falando que é muito perigoso desdenhar ou zombar ou desrespeitar pai e mãe, porque os nossos pais foram colocados para cuidar de nós, para nos ajudar nessa vida aqui. Então, irmão, não permita que essa profecia venha se cumprir na sua vida. Honre seu pai e sua mãe. Seja obediente. Eu sei que eu estou falando para jovens nesse momento, que vão me assistir hoje, ou amanhã pela manhã, à tarde. Sejam obedientes à sua mãe, seja obediente ao seu pai, jovem. Não deixe que os coleguinhas de fora venham fazer a sua cabeça a desobedecer seus pais, porque eles sabem, na verdade, o que é melhor para vocês. Tá bom? Muito bem. Muitos que professam ser cristãos não sabem o que significa honra teu pai e tua mãe. E por conseguinte, poucos saberão também o que quer dizer para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O esquadrinhador dos corações, que é Cristo, sabe qual é a atitude de vocês para com seus pais, pois pesa o caráter moral nas áureas balanças do santuário celeste. Confessem a negligência com que têm tratado a seus pais. Confessem sua indiferença para com eles e o desprezo que têm manifestado ao santo mandamento de Deus. Gente, eu faço um apelo a vocês. Se vocês estou falando para alguém nesta noite que está de mal com seu pai, com a sua mãe, que vive em conflito direto, em atrito, vá até seu pai, até a sua mãe nesse momento. Abrace ela, abrace ele e peça perdão. Se acerte, irmãos. Se acerte, confesse se você está errado, seja humilde. Não pensa que por você confessar, mesmo que talvez seu pai ou sua mãe tenha tido uma atitude errada, mas se ele não veio, vá até ele e peça perdão, seja humilde. Isso não é ser fraco, isso é nobreza de caráter, tá? Se você quer estar no céu um dia, nós precisamos ter essa nobreza de caráter, de não esperar que o nosso próximo venha até nós, mas que nós possamos ir até eles, porque foi isso que Cristo fez. Então, aqui é dito que muitos não sabem o que significa honrar pai e mãe. Não tem ideia do que é isso. Não tem ideia da gravidade que isso tem. Então, irmãos, o apelo é que vocês se acertem, vivam com a consciência em paz, com todos os mandamentos. Mas de uma maneira especial, já que hoje eu estou falando do 5º mandamento, com este mandamento, porque esse mandamento é um mandamento que tem promessa para que os seus dias se prolonguem na face da terra. Muito bem.
Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. Os pais, na verdade, representam Deus dentro do lar, quando você está sob o cuidado deles. Eles são o sacerdote, o Cristo do lar. E nós temos uma história muito triste na Bíblia, que é a história de Sansão. Se lembram da história de Sansão? Sansão que era um juiz em Israel, mas que resolveu passar por cima da vontade dos seus pais e da vontade de Deus. Quando os pais o orientam e falam: filho, por que você não procura uma moça aqui do nosso rebanho, do nosso arraial, do nosso aprisco? Uma moça que tem o mesmo pensamento, que seja alinhada com a gente. E aí Sansão vira para eles e diz o quê? Mas aquela lá agrada os meus olhos. Então, irmãos, tenha cuidado com a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Porque às vezes, irmãos, a gente paga um preço alto por querer fazer as nossas escolhas e não deixar que Deus realize as escolhas dele na nossa vida. Nós sabemos da história de Sansão, que fim teve, mas Deus teve misericórdia de Sansão, porque Sansão se arrependeu. Nos últimos dias, naquele momento onde ele está ali apoiado sobre as pilastras, ele pede a Deus que tenha misericórdia, assim os seus olhos. Ele pede a Deus perdão, ele se arrepende. É bem verdade que o reinado dele em Israel foi um dos piores, foi trágico, foi terrível. Mas se você for lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis, você vai ver Sansão lá. Deus teve misericórdia dele, mas ele pagou um preço alto. É desnecessário, irmãos, a gente ter que passar por isso. Por isso que precisamos obedecer, irmãos. O próprio Deus que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que os nossos pais, eles representam o Altíssimo dentro do nosso lar, já falei isso, né? E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. E rejeitar a autoridade de Deus não é boa coisa, irmãos. Olha, não brinque com Deus, não zomba de Deus, não zombe de Deus, porque você vai pagar um preço alto. Com Deus não se brinca, irmãos. Muita gente que já brincou com Deus pagou um preço alto. Então, se Deus está falando, obedeça seu pai e sua mãe. É o 5º mandamento que exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura. Ou seja, que aliviem os seus cuidados, que zelem pelo seu nome e o socorram e o consolem na velhice. Então, irmãos, o tipo de vida que você leva, a sua conduta vai demonstrar se você está desonrando ou honrando seus pais. Se você é um homem digno diante da sociedade, um homem que tem respeito, que as pessoas olham com admiração e veem que você tem uma conduta correta, elas vão ver assim, aquele homem ali honra os pais. Ele foi bem educado. Ele teve respeito, zelo pelos seus pais. Mas se você é um desastre, se você age desenfreadamente, se você não dá ouvido ao que seus pais falam, se você é daqueles que gritam com os pais, que querem botar dedo na cara dos pais, que querem brigar com os pais, que querem agredir os pais, irmão, me desculpe dizer, você é um desastre. Você, além de estar desonrando seus pais, você está desonrando a Deus.
Porque quem passa pela autoridade dos pais, quem zomba dos pais, está zombando de Deus. E se você se diz temer a Deus e obedecer a Deus, você precisa obedecer primeiro sua mãe e seu pai. Ah, Ricardo, mas eu já sou adulto, eu tenho tantos anos. Não importa. Não importa, irmãos, a idade que você tem. Aqui, quando o mandamento diz honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra, não está falando, ó, até certa idade eu vou honrar meus pais, depois eu não preciso mais. Aqui não está, o texto não está chamando atenção para a idade, não está mencionando isso em nenhum momento, independente da idade que você tem, independente da idade que eu tenho, nós temos o dever de honrar os nossos pais. O quinto mandamento vigora para os filhos enquanto eles e os pais viverem. Aproveite seu pai e sua mãe enquanto eles vivem. Procure amá-los. Peça a Jesus, irmãos. Faça um apelo a você nessa noite. Peça a Jesus para te ajudar nessa questão. É possível que eu esteja falando para alguém nesta noite que vive em atrito, em conflito direto com a sua mãe ou com seu pai. A você que me ouve, eu faço um apelo a você em nome de Jesus. Procure honrar o seu pai, sua mãe. Procure pedir perdão a ele ou a ela. Porque tem filhos que não têm os pais, infelizmente só tem a mãe. Ou não tem a mãe, só tem os pais. Zele por ele, zele por ela. Procure viver em paz. A Bíblia diz, viver em paz com todos. Irmão, se a gente deve viver em paz com todos, os nossos amigos, né, os nossos parentes, quem dirá com os pais, que são aqueles que são os próximos, mais próximos dos próximos da tua vida e da minha vida. Aqueles que nos acompanham, ó, desde a nossa meninice, desde a nossa infância. A Bíblia diz que Timóteo honrava sua mãe, sua avó. E quem foi Timóteo? Um pastor, um grande homem de Deus. Então, irmãos, procure honrar os seus pais. Você tem a oportunidade de se ajoelhar e pedir perdão ainda hoje, porque a porta da graça está aberta, e conversar com seu pai, conversar com a sua mãe. E seja humilde, não deixe o orgulho tomar conta não, não deixe o orgulho prevalecer a soberba. Não, eu não vou não. É ela que tem que vir até mim, é ele que tem que vir até mim. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Então o meu apelo a você em nome de Jesus, somente Jesus pode te dar força para que você, a partir de hoje, seja um novo filho, uma nova filha, uma nova criatura, um filho que honra o pai e que honra a mãe. Esse é o meu desejo para aqueles que me assistem. Que Deus te abençoe e que você tenha realmente força de vontade e tenha coragem de dar esse passo, porque dando esse passo você não estará somente honrando seus pais, mas você estará agradando e honrando ao Todo-Poderoso, ao Deus Eterno. Tenha certeza que Ele vai ficar muito feliz e você vai sentir uma paz no seu coração que há muito tempo você não sente. Faça isso, faça esse teste e você vai notar isso, que você vai ser grandemente beneficiado. Amém? Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos deixou aqui na norma de julgamento, na lei de Deus, um mandamento muito importante que tem como resultado uma promessa que a nossa vida ela se prolongará por mais tempo aqui nessa terra se nós honrarmos os nossos pais. Por favor, abençoe esse jovem, essa jovem, esse homem, essa mulher que me ouve, que talvez esteja vivendo num conflito com a sua mãe ou com o seu pai, que não consegue viver em paz.
Senhor, que Tu possa ajudá-lo, Tu possa ajudá-la, que esses conflitos possam ser resolvidos para a glória do Teu nome. Que essa pessoa que me ouve possa se ajoelhar e reconhecer a sua condição e reconhecer que não tem sido um filho bom, mas que deseja, a partir de hoje, com a Tua graça, se tornar um filho diferente, para poder viver em harmonia com seus pais e poder agradar ao Senhor. Pai, abençoe a todos que vão ouvir essa mensagem, ou ainda hoje, ou amanhã, ou à tarde, ou à noite de amanhã, que possam ser tocados, que possam ser sensibilizados e que possam se acertar com seus pais, independente de como eles sejam, independente da idade que esse filho que me ouve, ou essa filha, ou esse jovem tenha. Não existe idade para isso, mas que essa bênção possa chegar nesse lar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Amanhã nós vamos estar falando sobre o 6º mandamento. Não perca essa sequência, porque eu tenho certeza que você vai poder reter muita coisa importante, muita informação vinda da parte de Deus para a sua vida. Fique com Deus.